Olá, pessoas iluminadas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e espero que com vocês também esteja. No vídeo de hoje eu vou estar falando de um tema bem polêmico, que são os tipos de obsessores, e eu vou dizer porque é bem polêmico. Foi um vídeo que eu tive muita dificuldade para gravar, inclusive vocês vão ver que esse primeiro quadro eu tô gravando em casa, o resto eu gravei lá no meu espaço. Mas quando eu cheguei em casa para editar, tinha sumido, e hoje assim, foi um dia que eu levei a tarde inteira gravando esse vídeo, quase não deu certo, aconteceu de tudo, só faltou passar um desfile de 7 de setembro, a luz tá piscando, como vocês podem ver, eu não ia colocar essa gravação, mas agora que a luz piscou eu vou ter que colocar. Então se você quer saber sobre esse tema que causa muitos problemas, vem comigo. Existem vários tipos que podem se conectar conosco pela ressonância vibratória, ou seja, se você estiver na mesma vibração energética, ele pode criar laços no seu campo áurico. O primeiro tipo de obsessor que eu vou falar é o obsessor de ambiente, que é aquele desencarnado, né, que morreu, mas que não entende muitas vezes a sua situação agora. E ele acaba voltando para aquele lugar que ele tinha mais segurança, né, que ele se sentia bem, sentia que era o lugar dele, e fica apegado àquele local. E ele pode exercer duas ações nesses locais. Uma delas é ele se grudar nas pessoas que estão frequentando aquele local para tirar a energia delas, para que ele possa se manter confortavelmente no plano físico. E a segunda é quando ele quer se livrar daquelas pessoas, ele não quer que as pessoas frequentem aquele local, porque ele acha que é dele. Então ele começa a fazer induções mentais nessas pessoas, começa a desenergizar, sugando a energia delas, elas vão começar a se sentir cansadas, né, mal quando entram naquele ambiente. E assim, como eu falei da indução mental, eles começam a induzir a pessoa, tipo, eu não gosto de estar lá, eu me sinto mal, vir pensamentos depressivos, e a pessoa acaba sempre saindo daquele ambiente. Eu sempre digo para meus pacientes o seguinte: quando você vai comprar uma casa, ou alugar um espaço para montar um comércio, um escritório, é bom medir energeticamente como está esse espaço, porque você dividir um espaço com um obsessor de ambiente muitas vezes não é nada legal. O obsessor que eu vou falar agora é o ressonante. Eles são atraídos pelo perfil psicológico da vítima, se apegando a sentimentos que elas carregam, como ódio, ciúme, raiva, inveja. Se alimentam dessas emoções, sugando a energia dos obsediados para poder manter-se no plano físico. Já o obsessor ressonante com o ambiente é o que se apega em um local pela ressonância vibratória. Isso é comum em bares, motéis, baladas, lugares onde há abuso de sexo, bebida, drogas ou residência onde os moradores são desajustados. Diferente dos obsessores de ambientes que têm ligação emocional com eles, esse tipo se liga pela vibração, sendo atraído por locais de energias negativas e, além de sugar a energia dos frequentadores, ainda os induzem a cometerem mais abusos. O quarto tipo de obsessor que eu vou falar é o obsessor por amor. Na verdade, ele não tem a intenção de causar mal à sua vítima, que na verdade é o seu ente querido. Ele, por não aceitar esse afastamento que a morte ocasiona, ele se apega ao campo áurico da pessoa e fica ali, muitas vezes em sofrimento, gerando várias emoções, sentimentos e pensamentos que atrapalham a vida da sua suposta vítima. E isso também pode acontecer de encarnado para desencarnado, né? Quando a pessoa que ficou não aceita a partida do outro e com o seu sofrimento, com a sua energia, fica puxando aquela pessoa de volta, aprisionando ela no plano físico e também gerando muito sofrimento para aquele ser que partiu. Então, o importante aqui nesse caso é gerar o desapego, tanto de um lado como do outro, para que não se gere karma e que a gente possa evoluir de uma maneira bem bacana, como o universo espera da gente. O quinto obsessor que eu vou falar é o escravizado, quando o desencarnado fica perdido, sem entender que morreu e entra em sofrimento.
É nessa hora que seres negativados se aproveitam dessa fragilidade e acabam convencendo-o a servi-los, prometendo que o sofrimento acabará ou o ameaçam com mais tormentos. Bem, o sexto tipo de obsessor que eu vou falar é deixa eu ver aqui na minha ficha, o obsessor apegado material. Que é aquele obsessor que ele gostava muito de estar no corpo físico, gostava muito dos prazeres da carne. Então ele gostava de beber, ele gostava de ir em festa, de luxo, de dinheiro, de sexo, às vezes até de utilizar drogas. E ele, depois que ele morreu, ele não quer deixar esses prazeres. Então ele acaba se apegando a locais. Ele é diferente do obsessor de ambiente, porque muitas vezes ele não tem nenhuma ligação com aquele ambiente, mas ele se apega a um bar, a um motel, a um antro de viciados para se alimentar daquela energia, né? Para trazer prazer novamente a ele. E quando não, ele começa a prestar serviços a, por exemplo, magos, né? Que fazem trabalhos de magia para outras pessoas. Ele começa a prestar serviço para esse tipo de gente, em troca de despachos ou em troca da energia da própria vítima. E eles são um pouquinho difíceis de serem encaminhados, porque eles estão aqui por livre e espontânea vontade. Então, às vezes, por exemplo, numa sessão de apometria, é difícil você convencer ele que ele tem que partir, que ele tem uma caminhada evolucional, que ele tem que cumprir e que ele tem que deixar esse plano. E ele muitas vezes não gosta e dá um certo trabalho. O próximo é o soldado das trevas. São desencarnados que vibram diversos sentimentos como revolta, ódio, raiva, inveja e por isso se juntam às forças trevosas que têm como ideal acabar com o bem, com movimentos, grupos, instituições e ações que promovem o amor. Eles influenciam nas fragilidades individuais e coletivas, estimulando desavenças, intrigas, fofocas, ciúme, sempre visando a desestabilização. Agora, no oitavo tipo de obsessor, eu vou falar sobre o mais comum, mas o mais terrível, que é o obsessor por vingança. Ele alega estar grudado ali no campo áurico da sua vítima, porque ele tem dívidas a serem cobradas, né? Ele acha que ele foi prejudicado por essa pessoa e acaba se grudando ali para prejudicar ela, seja pessoalmente, né, na vida pessoal dela, seja na vida profissional, seja causando doenças. E quando ele não consegue atingir diretamente a vítima, ele acaba atingindo quem está em volta dela. Ele é bem complexo de ser encaminhado, ele necessita de uma doutrinação, ele tem que entender que todos nós, de alguma forma, um dia fomos prejudicados, mas que a gente tem que tocar a nossa vida para frente em busca da nossa evolução. Então, se você está sofrendo com um desses obsessores, o ideal é sempre procurar uma ajuda especializada. Agora eu quero falar sobre outros tipos de obsessores. Existem obsessão de encarnado para encarnado, onde o obsessor se alimenta da energia do outro ou até magisticamente prejudica o seu obsediado. Outra situação é de encarnado para desencarnado, onde o encarnado alimenta sentimentos pelo desencarnado e acaba mantendo ele preso neste plano. Como vocês devem ter percebido, esse é um assunto bastante complexo. Lidar com obsessores tem que ser tratado com seriedade por pessoas que entendam do assunto. Se ficou alguma dúvida, se você quer esclarecer alguma coisa, você pode entrar em contato com a gente por diversos métodos, né? Pode ser pelo Facebook, que é lá do Débora Terapia, na nossa página, pode mandar uma mensagem box. Pode ser também pelo nosso e-mail, contato@deboraterapia.com.br, ou ainda pode ser lá no nosso site, tem um chatzinho lá que você fala diretamente conosco, que é www.deboraterapia.com.br. Você pode estar tirando as suas dúvidas, contando a sua história, a gente vai ficar bem feliz em receber o seu contato. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!